Saudações, vigia das pessoas, aquele que mora depois da lâmpada, depois do sol. Apesar que talvez hoje não tenha sol, porque, rapaz, deu uma chuvaradinha nessa noite. Não que eu tenha visto, porque eu estava nenendo. Mas o solo está úmido. E talvez nem tenhamos aquele sol brilhando hoje. Eu falo aqui para o sudeste, porque de repente você está lá no norte, nordeste. Lá eu sei que o sol está estalando mamona. Graças a Deus. Ô, que inveja! Nós fizemos o último vídeo, falamos sobre esqueci agora que eu estava falando uma. A candeia dos corpos, que são os olhos. Jesus censura os escribas e os fariseus. Ontem eu fiz eu cometi um equívoco. Eu disse que escribas, eu falei escribas, fariseus e doutores da lei. Essa frase está errada. Por quê? Porque escribas e fariseus, aliás, escribas e saduceus são seitas, não no sentido pejorativo da palavra, mas são não no sentido pejorativo da palavra, são partidos da religião judaica, entende? Por exemplo, nós temos hoje o cristianismo. Metade da população do mundo são cristãos, só que eles estão divididos em partidos. Então tem os cristãos tradicionais, tem os cristãos mais liberais, tem os cristãos então entendeu? Então fariseus e saduceus são partidos dentro do judaísmo. Escriba é uma profissão. Mestre também é uma profissão. E doutor também é uma profissão. Então a gente não pode falar escribas, fariseus e doutores da lei. Porque pode ter escriba doutor, pode ter fariseu doutor, pode ter saduceu doutor. Entendeu? Se doutor for como hoje, significa que nós poderemos ter doutores em todas as divisões das igrejas. Então tem doutores adventistas, doutores católicos, doutores assembleanos, presbiterianos e etc. Bom dia, cavalheiro, vá com Deus. Então, essa frase me marcou na lição de ontem. E digo-vos, amigos meus, não temais
os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Alguns usam esse verso para implementar uma doutrina, porque eles falam: não temeis aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E aqui está numa versão, aqui tá bem gostosa, porque aqui diz o que realmente o texto diz: não temas aqueles que podem matá-lo, mas que depois disso não pode fazer mais nada, porque a morte é o fim, finish. Temeis a Deus do céu, vigia das pessoas, porque Ele pode matar o corpo, Ele pode te matar e depois ainda pode te matar de novo. Sim, a saber, a segunda morte. A primeira morte é essa que nós todos estamos submetidos. A morte natural, sentença de todos os homens, sentença de todo homem. Vou tirar o plural, porque senão vai aparecer que as mulheres não estão sob a sentença. Vá com Deus! Então, essa é a morte natural, quase natural. Agora, quem te mata só pode te matar uma vez. Então Jesus diz: não temei esses, temei sim ao vigia das pessoas, porque ele pode te matar uma vez e pode te matar de novo. Mas como isso é possível? Porque ele tem o poder de te matar e depois ele pode te ressuscitar. Como o fará? E Apocalipse disse que ele vai matar a todos, ou a morte será causada a todos, com exceção daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, claro. Mas a alguns ele vai revivificar, ele vai tornar vivo de novo. E a outros, ou seja, vai nos imortalizar. E a outros ele vai matar. O Apocalipse disse: jogar no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então essa sim é a teologia correta. Muito bem, explicação dada. Seja bem-vindo no canal Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série O Sétimo Reino da Terra, estrelando Jesus Cristo, o Messias. Sim, Jesus Cristo, o Messias, é o grande rei do sétimo reino. Para aquele pessoal mais antigo, Jesus Cristo é o rei do quinto reino, colocado em Daniel. Eu, com minha autoridade que me foi imposta, mentira. Eu resolvi transformar o quinto rei no sétimo reino para ficar mais bonito, porque 7 é o número de Deus, o número da perfeição de Deus, porque Deus trabalha em ciclo de 7. Repetiu várias vezes o professor doutor Samuel Ramos, um homem famoso no canal aqui. Parábola do servo vigilante. Vigilante é uma bela profissão. Foi a minha primeira profissão registrada no Ministério do Trabalho. Sabia que a gente não precisaria de ter um Ministério do Trabalho? Porque quando a gente tem um Ministério do Trabalho, tem muita gente sem trabalho. Países que não têm Ministério do Trabalho, tem muito mais trabalho. Outra coisa é a Justiça do Trabalho. Eu estava ouvindo um comentarista dizendo que se pegasse todos os valores que a Justiça do Trabalho gasta na sua manutenção e dividisse por todos os trabalhadores ficariam ricos.
É só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. E eu estou dizendo, em outras palavras, que a burocracia acaba com a nossa pátria amada, idolatrada Brasil, salve, salve. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingir o lombo é amarrar o cinto bem direitinho na cintura. E acender a candeia é acender a lamparina. Ligue a luz de alerta. Lamparina, lâmpada, lanterna. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe as portas. As bodas é a festa do casamento. O Senhor contratou o casamento com uma família, porque você não casava com uma mulher, você casava com uma família. Então, o Senhor ia lá, batia na porta da família e falava assim: ó, eu me encantei com a sua filha. Ô Senhor do céu, misericórdia, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Houve uma pequena intercorrência aqui. Um motoqueiro, um motoboy, resolveu derrapar aqui em frente aqui na gravação. Eu já coloco a câmera virada para o jardim, porque não foi nenhuma, nem duas e nem três vezes que esses motoqueiros derrapam por aqui. Isso é um perigo. Eu até falei pro motoqueiro: pelo amor de Deus, por que o senhor não arruma um veículo de 3 rodas? Porque 3 rodas não cai. Não é verdade? Eu falava do que mesmo? Os motoqueiros caem no chão e eu me assusto. Eu tô assustado. Depois eu vou contratar um editor para editar esse vídeo, porque eu perdi o que eu tava falando. Vamos ter que retomar do começo. Agora lembrei, eu tava falando das bodas. Quando a pessoa contrata casamento, o moço, o homem, saía da sua casa, ia lá na casa da moça, conversava com a família, com os pais, combinava o casamento, pagava um dote, porque as culturas que pagam dote falam: eu não entendo como é que vocês conseguem ir lá pegar uma moça numa família e não dá nada em troca para a família. Vocês pegam a joia e não dá. Então, tinha o dote. Até hoje existem culturas que dão o dote. Mas aí ele ia lá: vai com Deus, Fatiminha. Obrigado, amém. Ele ia lá e contratava o casamento e falava assim: um dia, ou não, tal dia, eu virei para as bodas, para a festa de casamento. Aí a família ficava esperando.
tal dia, vamos supor, hoje é dia 9 de agosto de 2024, eu vou me casar. Só que não marcava a hora. Então a noiva e os convidados deveriam estar lá já preparados. Entende? A noiva ficava dentro de casa, os convidados ficavam lá fora esperando o noivo. Lembra da parábola das 10 virgens? Só que às vezes o noivo não ia na primeira hora. Ele ia na hora 1/10. Na última hora. Então, quando ele chegava, já era tarde às vezes, e alguém gritava, olha o noivo. Aí todo mundo pegava suas lamparinas e acendia e seguia o séquito de bodas. Só que a passagem que eu li agora fala: sede vigilantes, para que o noivo não chegue e te pegue desprevenido. Então agora não é não é o casamento. Essa passagem está falando, o casamento já aconteceu. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu já estou aqui com vocês. Ele dizia para os discípulos e apóstolos. Mas agora Jesus está falando, cuidado, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero que vocês estejam vigilantes. Para que vocês não sejam surpreendidos. Vocês não sejam pegos de surpresa. Então aqui o verso diz, feliz aquele que o patrão encontrar vigilante quando voltar das bodas. Então ele foi lá na casa da mulher, casou, ficou lá 7 dias e voltou. Mas a caminhada às vezes era maior ou menor, então também não tinha data para chegar. E ele chegava e se o guarda tivesse preparado, o guarda, o mordomo, todos na casa, não teria problema. Agora, se eles ficaram de braços cruzados esperando a vida passar, o bicho ia pegar, porque o patrão ia chegar e ia cobrar. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Segunda vigília, terceira vigília. As horas eram separadas em vigílias. Então ele podia chegar na primeira. Eu não sei se a primeira era a primeira da noite, por exemplo, 7 da noite, ou se a primeira era depois da meia-noite. Eu acho que era 7, porque as vigílias começavam às 6 da tarde. A noite começa às 6 da tarde. Então a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília, quinta vigília, sexta vigília. E aí vai vigilando. Portanto, estáis vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Tá vendo? Ele não está falando de outra coisa, do noivo. Ele está falando do Filho do Homem, o noivo da igreja, o cabeça da igreja, Jesus Cristo, o Messias, voltado. Ele está falando de sua volta. O noivo é Ele. Ele marcou casamento conosco, sua igreja. Então ele vai voltar. Já está no dia dele voltar. Mas não sabemos a hora. A hora, meu amigo, daqui para frente é qualquer hora. Aí ele diz, estejam apercebidos. Entendeu? Porque o rei do 7º reino da terra pode chegar a qualquer minuto.
É por isso que não há tempo para perder. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? Essa parábola, mestre, é para nós ou é para todo mundo? A resposta do Senhor vai ser cirúrgica. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? O Senhor colocou você como mordomo fiel do povo de Deus. Então ele está falando aqui especificamente aos líderes. Você, pastor, profeta, apóstolo, está na moda agora ser apóstolo. Eu sou apóstolo. Apóstolo que você está enchendo o bolso de dinheiro. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele está falando aos líderes. Ele diz: os líderes são meus mordomos. Os líderes são os primeiros servos, os discípulos, os apóstolos. Apóstolo que você entendeu. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Quando Jesus, o Messias, chegar e nos pegar mordomo de sua grande seara, ele vai nos colocar como mordomo de toda a terra. Aleluia, amém. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, ele vai começar a espancar os seus criados e criadas, e vai começar a comer e a beber, e vai começar a embriagar-se. Bebamos e borramos, bebamos e comamos, amanhã morreremos. Sabe, não estou nem aí. Jesus já disse isso, que voltaria logo, já faz 1000 anos, 2000 anos. É a história da carochinha. Você está perdido. Pois virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhes dará a sua parte com os infiéis. Você é infiel, vai ser demitido. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Qual é a vontade do Senhor? Que você alimente os famintos. E ele não está falando de Bíblia, não. Está falando de arroz e feijão. Está falando de tunico e tinoco. Se você tiver alguém passando fome perto de você, você será perdido. Porque essa é a religião verdadeira de Deus. Agora estamos com a barriguinha cheia. Encheu a barriga de todos os pobres. Agora sim, vamos dar o pão espiritual. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Mas se tiver um toloito aí que não ouviu dizer que Jesus é o Messias, isso não será imputado para ele como justiça, porque ninguém será tido como inocente só porque não conhece a lei de Deus. Mas Jesus fala aqui: a esse eu vou castigar também, mas com menos açoites. Agora aqueles pastores, missionários, diáconos, apóstolos, bispos, saudações, cavaleiro, vá com Deus. E o apóstolo que serão muito castigados. Você quer ser apóstolo? Eu apóstolo que você vai se dar bem.
E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, as pessoas falam, por que você fica aqui gravando 10 vídeos por dia? Aí a minha resposta é essa aqui. Porque Jesus Cristo me deu muito. Eu já tinha me jubilado, mas eu não estava correto. Aí eu perdi minha afro, fiquei sozinho. Falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Aí ele falou, através de um pastor da igreja: desaposente-se. E aqui estou eu, todo dia, faça chuva ou sol. Quase. Estou aqui, passando o muito que eu recebi. Foram mais de 3 décadas conhecendo de Jesus e passando essa experiência para outros. E continuo agora. E quando eu passar dessa para melhor, vá com Deus. E quando eu passar dessa para melhor, a minha voz vai ficar continuando aqui na internet. Olha, eu já morri, tá? Mas você tá me ouvindo. Mas a voz não é minha, é a voz do Espírito Santo clamando dentro do seu coração. Aleluia! E o Senhor disse agora aos seus discípulos: vá com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Sabe aquela gente que fica sempre, ai, eu já tenho um pacote de arroz, tá tudo bem. Aí ele consegue outro, fala, opa, eu tô com outro pacote de arroz, agora eu vou guardar. Aí consegue outro, opa, outro pacote, opa, outro pacote. E vai guardando, gente. Para com isso. Vá com Deus, meu irmãozinho. Para com isso. Não fique ajuntando. Lembra que José disse lá no Egito? Vamos alimentar o povo. Porque povo forte é povo de barriguinha cheia. Então eu fico triste quando vejo cristãos se preparando para o tempo do fim. Ah, eu estou agora acumulando comida porque vai haver uma grande fome. Mentira! Falsos crentes. Você não tem nada que ficar guardando comida. Claro, não vai jogar agora tudo pela janela. Mas você está com o seu celeiro cheio. Olha aí ao seu redor. Veja se o seu vizinho não está com a barriga vazia. Porque se o seu vizinho tiver com a barriga cheia, o seu celeiro cheio vai perecer. Seu tolo, hoje à noite te pedirão a sua vida. E outros comerão o seu celeiro. Outro homem dormirá com a sua esposa. Outra mulher dormirá com o seu marido. É mais ou menos isso. Calma, José. Não vos preocupeis com o que comereis, com o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerais os corvos, e nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Sede prudentes, claro, mas não se apegue aos bens materiais como se eles fossem sua garantia de vida. A garantia de vida é Jesus Cristo, nosso Senhor, que mora lá no céu. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem de vocês pode, com todo o cuidado, com toda a atenção, por mais esforço que faça, consegue ficar 1 centímetro mais alto? Não dá.
Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se você não pode nem acordar de manhã, por que você está preocupado com daqui a 10 anos? Toloito. Considerais os lírios, como eles crescem. Os lírios não trabalham, não fiam. Só que eu digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. A roupa que Deus faz é melhor do que a roupa que Salomão tinha. Estava pensando no que eu falei ontem. Eu falei que quando você casa com uma mulher, você ganha 2 pais, seus sogros. Quando você casa com 2 mulheres, você ganha 4 pais. Imagina. Acho que foi por isso que Salomão caiu na esparrela. Ele casou com 1000 mulheres. 2000 sogros. O sogro tudo bem, mas e a sogra? Ai. Feliz foi Adão que não teve sogra. Tô brincando, mas como vocês viram no vídeo de ontem, a sogra deve ser tratada como você trataria a sua mãe. Salomão tratava todas as sogras como tratava as suas mães. Não importa se você casou com uma, você tem uma sogra ou 2 mães. Se você casou com 1000, você tem 2000. Porque são 1000 sogros e 1000 sogras. Então são 2000 pessoas que você deve honrar como honra seus pais. Ai, Senhor. Perdi aqui onde eu estava. Ô Senhor, misericórdia. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Tenha mais um pouquinho de fé, homem. Quando eu era criança eu brincava, homens bule. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber. Não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas. Mas vocês que já são membros do novo, do 7º reino da terra, membros do novo Israel, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. O vosso Pai que está no céu sabe que você precisa comer e beber. As aves do campo não ficam apreensivas. Estão nem aí. Vendei o que tendes e dai esmolas. Jesus está falando assim, ó. Não fique acumulando bens. Dê esmolas. Dê àquele que precisa. Geralmente naquela época eram os órfãos e as viúvas. Hoje tem tanta gente vagabundando na rua. Eu até entendo quando alguns falam, não, isso aqui não é certo. Mas não nos cabe julgar. E nosso país é um país que tem muita gente vagabunda, com todo respeito. Porque se você tem braços fortes, mãos fortes e está vivendo de migalha, para mim você é vagabundo. Porque se você tem braço forte, você pode trabalhar. Você pode ir na rua vender uma caixa d'água. Você mora no interior, mesmo aqui na cidade, tem campos para roçar. Você ganha aí 200 por dia. A chuva vai começar, eu vou ter que cortar o vídeo.
Misericórdia, Senhor, já molhou tudo? Vendei o que tem e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Entendeu, meu amigo? Deus não está falando aqui para você, vai com Deus, não ter bens. Não, pode ter sim, mas não coloque o seu coração nisso. O seu coração tem que estar nas coisas do alto. Qual que é as coisas do alto? As obras de Deus. Ah, mas tem muitos charlatões aí, se aproveitando da boa vontade das pessoas. Eu aposto no que você pensou, mas não é assim. Deus se preocupa com você. Deus quer que você viva. Deus quer que você tenha recursos. Deus quer que você tenha dinheiro. Mas não se apegue a eles a ponto de deixar o seu vizinho morrendo de fome, com a barriga vazia. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é porque tem gente aproveitadora na igreja que eu vou jogar todos os crentes no lixo. Não é porque tem pastores falsos se enriquecendo. Eu apóstolos que você anda pensando em alguns aí. Mas não é porque existe falsos pastores que não existe pastores. Pelo contrário, se existe falsos pastores, é porque existe pastores verdadeiros. Eu conheço pastores muito bons que não vivem da lã das ovelhas. É por isso que se o Senhor colocar no seu coração de ajudar uma causa nobre, vá em frente. Tá chovendo, mas eu não posso parar, não posso deixar de concluir a mensagem do dia. Veja que eu moro numa cidade muito abençoada, ó. Esta é a cidade mais rica do país. Sim, meus amiguinhos. E eles também têm dinheiro. Ó. Não se decepcione com Deus. Os homens podem te decepcionar, mas Deus nunca fará isso. Você entende? Ajude o seu irmão. Se você não confia no seu pastor ou na sua igreja, olhe lá no seu vizinho, dê direto a ele. Desculpa. É verdade, não tem problema nenhum. Deus, aquele que vê em secreto, está te vendo. Porque a lei de Deus é clara. Alimente os pobres, alimente os famintos. Porque quando você fizer isso, a mim você está fazendo, disse Jesus Cristo. Tem que atravessar a rua. Eu vou encerrar o vídeo aqui. A chuva começou, agora parou. Não acabei o assunto, mas eu continuo depois. Eita! Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.